Muito bem. Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 20 de abril de 2015, uma segunda-feira. São 19 horas e 47 minutos, 29 graus na cidade de Jaú. Nós estamos estudando o livro 2, Mundo Espírita, ou dos Espíritos, no seu capítulo 8, Emancipação da Alma. Item 1, o sono e os sonhos. Na questão de número 402. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Quer dizer, como é que nós podemos entender se realmente o espírito se liberta do corpo, parcialmente, ainda que parcialmente? Essa é a pergunta, né? Como é que eu posso entender que o espírito se liberta? Né? É uma boa pergunta, né? Porque se o espírito se liberta, como é que eu posso entender isso, né? Eu acho bastante interessante. Resposta: pelos sonhos. Opa, temos uma companheira de 3 corações. Ela tem um só, mas mora em 3 corações. É a nossa querida Maria Helena. Maria Helena está presente. Deixa eu botar uma presença para ela aqui antes que eu esqueça. Boa noite, viu, Maria Helena? Seja bem-vinda entre nós. Então, vá lá no capítulo 8, Emancipação da Alma, questão número 402, viu? Ok? E eles respondem a essa questão da seguinte maneira: pelos sonhos. Sabei que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Faculdades é aquilo que faculta, é aquilo que possibilita. Se ele dispõe de mais faculdades que no estado de vigília, ou seja, quando ele está no corpo físico, né, em vida de relação, isso significa que nós não dispomos das mesmas faculdades do espírito. Como encarnados, nós não dispomos da mesma faculdade, não é isso? Entende o que eu quero dizer? Essa comparação que eu estou fazendo? É necessário. O corpo, ele oblitera, ele embota, ele dificulta, ele não permite, ele restringe essas faculdades. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos entender, quando os espíritos falam no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre mundos adiantados e mundos atrasados, se não me falha a memória, esse é o título, não é? Que nós estudamos na última quinta-feira, lembram-se? Estão lembrados? Quem estuda o Evangelho com a gente, a Juliana e tal. É mundos adiantados e mundos atrasados, não é esse o título? Uma coisa assim, ou similar a isso, né? Quando eles falam das faculdades do espírito, a gente fica imaginando que é uma coisa fantasiosa, que não tem nada a ver com a nossa vida, não é? Mas a gente, por essa resposta dos espíritos, a gente fica mais próximo de entender isso, não é? Se o espírito, durante o sono, durante a liberdade parcial que o espírito tem, ele goza de outras faculdades, como ele diz aqui, de mais faculdades que no estado de vigília, não é? Que na vida de relação, significa que o espírito tem outras faculdades que nós desconhecemos enquanto estamos no corpo físico. Não é isso? Hein? Não entendi? Ele faz muito mais coisas, o espírito. Evidente, se você tem mais faculdades, você tem a possibilidade de trabalhar mais, de produzir mais, de entender melhor, de entender com mais clareza e tudo mais.
O espírito de uma pessoa que acabou de cometer um assassinato, quando ele vai dormir, ele vai se sentir culpado? O espírito? Nem sempre. Nem sempre, porque, olha, olha, tem uma frase do Albert Einstein que eu acho muito interessante a respeito, ao propósito disso que você perguntou. Ele diz assim, que o universo tem o tamanho exato do conhecimento de cada um. Dá para responder isso, não dá? Por quê? Porque a nossa realidade, ela é diretamente proporcional ao nosso discernimento, ao discernimento que você tem. Quem comete um crime, ou ele comete um crime por basicamente duas razões. Ou porque ele não está se importando com as consequências do seu ato, ou porque ele tentou defender a própria vida, tentou defender a família, o próprio bem-estar e tal. Na primeira hipótese, certamente o cara não vai se dar conta do ato que cometeu, pelo menos de imediato. É verdade que o espírito, ao longo do tempo, não é? Ao longo das mais diversas encarnações, à medida em que ele vá desenvolvendo o seu discernimento, isto vai fazer com que ele compreenda o seu ato e se arrependa do seu ato e procure agir de maneira diferente, não é? Mas, na segunda hipótese, ele vai, de alguma maneira, pensar na vida que ele tirou. Imaginem vocês, todos nós aqui somos motoristas, somos? Todos nós aqui, acho que distintamente, né? A Yara também. Imaginem vocês atropelarem e matar alguém. É involuntário. É involuntário, não é? Seria considerado um homicídio culposo e não doloso. Não existe o dolo, não existe a intenção de tirar a vida, não é? Mas imaginem-se vocês tirando a vida de alguém, ainda que sem dolo, sem a intenção. Como é que iria ficar a nossa consciência? Como é que iria ficar o nosso sentimento de culpa, não é? Embora exista aí as atenuantes, de conformidade com as circunstâncias, né? Existe ou não atenuantes, porque às vezes o cara atropela, não existe o dolo, mas ele sabe que ele fez errado. Ele sabe que ele estaria numa velocidade acima do permitido da via, ou ele não foi prudente o suficiente para evitar o acidente, ou coisa do gênero. Né? Se isso, ou embriagado, se isso aconteceu, evidentemente, o sentimento de culpa vai ser uma coisa evidente, com certeza. Mas no primeiro caso não, viu, Orlando? O sujeito mata, ele mata e está acabado. Ele inventa lá desculpa que mais lhe interessa e simplesmente mata. Não é? Vamos lá. Tem a lembrança do passado e, às vezes, previsão do futuro. Olha como é que fica a coisa quando a gente está dormindo, ou aparentemente dormindo. Porque quando a gente fala dormindo aqui, o mais comum dos seres humanos entende que você está parado, inativo, não é assim? Para muita gente, dormir é ficar inativo. Né? Enquanto a gente sabe que quem descansa é o corpo. Sono e sonho, para o espírito, é sinal de atividade. Né? Então, olha aqui, o sujeito, quando está dormindo, o espírito, quando está sonhando, ou quando nós estamos sonhando, o espírito tem lembrança do passado e, às vezes, previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. Frequentemente dizes, abre aspas, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança, ou seja, não se associa, não se assimila, não tem ligação com a realidade. Mais ou menos como assistir o início de um filme, o meio dele e o fim. Você não faz né? Fica sem sentido, né? E ele diz, enganas-te. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que vistes ou que verás numa outra existência ou em outra ocasião. Olha o sentido
dessa atividade espiritual para nós. Vai ter repercussão em outra existência, ou numa outra ocasião nesta mesma existência. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as cadeias para investigar no passado ou no futuro. Eu posso afirmar aqui, quase que sem sombra de dúvida, que nós fazemos muito mais quando estamos dormindo do que acordados. Sem medo de errar. A gente tem limites, né? Sem limite. Tem horário para trabalhar. O horário a gente pode dizer que, de certa forma, a gente está atrelado ao corpo, a gente tem um horário, né? Mas, vamos dizer, se nós temos um sono... horas de sono muito mais... Mas é assim, ó, das 8 horas de sono, você vai estar em sono profundo 1 hora, 1h30, 2 horas no máximo. Ou em sono profundo, perfeitamente. E sono profundo, só isso. Depois o resto todo são períodos em que o espírito, em que você está meio dormindo, meio acordado, sonolento. Você não está em sono profundo. 1h30, 2 horas, não passa muito disso. Para outras pessoas é menos, para outras pessoas é um pouco mais, mas não passa muito disso. O fato é que mesmo não estando dormindo profundamente, o espírito se desliga. Mesmo você estando apenas sonolento, o espírito consegue quebrar a cadeia que o liga ao corpo. Então, é comum muitas vezes a gente deitar na cama, estar sonhando alguma coisa, levantar para ir ao banheiro, por exemplo, deitar e continuar sonhando a mesma coisa. E ainda que você mal deitou na cama, o sonho continua. Né? Sobre esse finalzinho aqui, trata de quebrar as suas cadeias para investigar e posso ser utilizado para corrigir algum erro passado? Investigar o passado ou no futuro? O espírito estando adormecido, o corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as cadeias para investigar no passado ou no futuro. Pode haver condição do erro, que às vezes a sensação... Olha, quando a gente investiga, a gente vai tratar de entender. Não é isso? A investigação tem um objetivo: entender o que aconteceu, analisar, fazer uma análise de alguma coisa, não é assim? Sim. Como é que aconteceu realmente? À medida que você vai ganhando em discernimento, os seus objetivos, os objetivos da vida, elas tomam outro rumo. Automaticamente. Por exemplo, quanto mais nós nos espiritualizamos, quanto mais nós nos ligamos aos bens espirituais, às coisas espirituais, não é? À medida que mais nós nos ligamos, menos importância tem as coisas materiais. Chega a ter o caráter de futilidade, coisas que têm muita importância para outras pessoas. Tem coisas que têm muita importância. As pessoas se sentem extremamente infelizes se não tem aquela situação para a qual nós não damos pouca importância ou quase nenhuma importância. Isso faz com que, ao dormir, o espírito busque outro tipo de interesse. Então, o que ele vai fazer? Bom, eu estou me interessando por isso, eu preciso melhorar, eu preciso mudar a minha conduta, eu preciso ser uma pessoa diferente. Então, o que eu fiz no passado para que eu seja dessa maneira? O que eu preciso mudar? Vai investigar. Essas informações bizarras que cita aqui, também nos momentos que eu acordei, assim, sabe? Delícia. Parece que eu tive um sonho e aquilo ficou a consciência mais leve. É isso. Eu acho que dá É isso. ir atrás de alguém, vai atrás dos interesses, daquilo que é efetivamente interesse do espírito. Vai atrás de investigar o que ele fez no passado, o que ele poderá fazer no presente e, consequentemente, no futuro. Ele vai fazer as suas investigações, sabendo o que realmente lhe interessa. Né? Ele diz aqui: pobre homens, que conheceis tão pouco dos mais ordinários fenômenos da vida. Ordinários para os espíritos, né? E para quem vive a vida material, não tem nada de ordinário nisso, né? Ou pelo menos para aqueles que não estudam o assunto. Acreditais ser muito sábios
e as coisas mais vulgares vos embaraçam. A esta pergunta de todas as crianças, abre aspas, o que é que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficais sem resposta. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Tanta gente tem medo de morrer e fica assim todo dia. Morto, como se estivesse desencarnado. Assim como deve ser também durante uma anestesia geral, né? Com certeza é. Pode fazer o que quiser, porque eu operei de estômago. E segundo o que a pessoa me informou... Hã? Você viu o corpo? Não. O que a pessoa me informou foi que eles abrem, e abrem mesmo, porque tem um corte daqui até perto do umbigo, quer dizer, é um corte considerável, eles colocam os separadores, né? Passador, abrem tudo, tira tudo para fora, lava, abre o estômago, faz o que tem que fazer, lava de novo, põe tudo para dentro e costura. São 7 véus, me parece. 7 camadas, né? E fora as 7 camadas, entre elas tem outras camadas que chegam a 14, 15, sei lá, uma coisa assim. É uma coisa bastante extensa, né? E costura tudo, e quando você acorda e você simplesmente não sabe. Vocês falaram isso de mim. Não lembro. Então, eu só aconteceu... Mas falaram um monte de coisa dela, que ela não sei o quê, um monte de coisa feia. E anestesiada. Olha. Só de olho. E ela repetiu tudo. E ela repetiu tudo, relatou tudo depois. Que interessante, hein? Quer dizer, quem pode dizer que não são duas consciências individuais, né? Na realidade, não são duas consciências, é uma consciência só. Né? Eu não guardei, não gravei. Comigo aconteceu um fenômeno interessante na segunda cirurgia, que eu passei por 2 cirurgias muito próximas uma da outra, da mesma coisa. Né? Na segunda, quando tiveram que me dar muita anestesia, eu não acordava. Eu acordei com o sujeito dando tapa na minha cara. Né? E acordei com... Imagina uma tela de televisão daquelas antigas, dividida em 4. Minha tia apareceu, ligou a primeira telinha, apareceu a imagem da minha tia, na segunda a imagem da minha tia, na terceira a imagem da minha tia, na quarta a imagem da minha tia. Quando ela ligou a quarta, eu despertei. Olha que interessante o quadro. E depois eu fiquei sabendo, através dos espíritos, que minha tia estava naquele momento fazendo preces para mim. Olha que interessante, o que é a ligação, né, do pensamento com o pensamento. É só isso que eu me lembro que tem acontecido. Fora isso... Acho que os pacientes que estão sedados, em coma, induzido, né? Ou em experiência de quase morte, o tal do EQM, que o espírito relata a UTI, relata tudo, a atividade que acontece lá dentro. Fazer experiências escondidas lá nos seus estados de faculdade, na série intensiva, começavam com os pacientes acordados, me apertavam minha mão, escondiam. Então. O espírito estava lá, mas o corpo não conseguia mais acordar, né? Tomar consciência de novo. Eu fiz na época. Você fez a experiência. Eu mandei que um médico aqui de Jaú, que começou a estudar com a gente, fizesse a mesma experiência, e ele ficou surpreso. Ele ficou surpreso. Na UTI, você fala com o paciente e pede para o paciente, por exemplo, mexer o dedão no pé direito. Ele está sedado. Está em coma, né? Está em coma, está sedado, em coma induzido às vezes, né? Está lá sedado. E o paciente mexe. Às vezes esse cara com a mais baixa que tem, que é a pior, ele responde. E gozado que a anestesia, ela faz com que toda a parte muscular, né? Toda a ligação cérebro e músculo fiquem toda entorpecida, né? Como é que Como é que o sujeito consegue responder, né? É interessante. Mas não é impossível, né? Porque tanto a Juliana fez essa experiência no SEMA, como o médico que estudou com a gente aqui fez a mesma experiência e ficaram surpresos. Cientificamente explicou. Como? Cientificamente não consegue explicar. Não, nem dá para explicar. Eles falam que reflexo do corpo. Se a medicina para onde começa o espiritismo, Mas está mudando isso, viu? está mudando porque eles estão percebendo. Por exemplo, casos de depressão,
alguma coisa. Claro, evidente. E tem que votar mesmo. Transtorno obsessivo, tudo. À medida em que a ciência tomar o conhecimento da ciência espírita, ela se associar à ciência espírita, muda tratamento, muda resultado de tratamento, muda tudo. Com certeza. Vamos lá. Então, quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte. Os espíritos, que logo se desprendem da matéria, ao morrerem, tiveram sonhos inteligentes. Que interessante essa afirmação deles, né? Os espíritos que logo se desprendem da matéria, ao morrerem, tiveram sonhos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, procuram a sociedade dos que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontrarão concluídas ao morrer. Gente, isso aqui é fabuloso, isso aqui é uma coisa extraordinária. É extraordinário isso. A gente acha que não faz nada quando dorme, a maioria acha que a gente não faz nada. Nada, não lembra, mas o lembrar não tem a menor importância. O que tem importância é que a gente consiga fazer isso, né? Consiga se ligar a essa sociedade superior e progredir, não é? Destes fatos, deveis aprender, uma vez mais, a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. De um santo, de santo. Eu acho que foi Santo Agostinho. Eu não tenho certeza, mas alguma coisa nesse sentido. Morreis todos os dias ao dormir. Esses sonhos, tiveram sonhos inteligentes, em relação com espíritos melhores? Porque ele procura se instruir, ele procura a instrução, né? Um espírito interessado em se melhorar, ele não vai procurar relações que não lhe tragam benefício, que não lhe melhorem o próprio espírito. Então ele vai em busca dos espíritos superiores, o seu espírito guia, pede a Deus que lhe ajude a encontrar esses espíritos. Por isso que uma vez eu vi um palestrante recomendar numa palestra que nós, ao dormirmos, né, além da nossa prece normal, pedir a Deus que nos ajude a encontrar os bons espíritos durante o sono, né? A nos ligar a esses espíritos, a estar com esses espíritos, né? Eu não tenho a menor dúvida que nós nos reunimos aqui, viu, durante o sono. Não tenho a menor dúvida, né? Eu, sinceramente, não tenho a menor dúvida. Quem tem interesse por instrução, não tem a menor dúvida. Vem aqui, se um espírito com muito mais conhecimento, é claro, vai estar dando instrução para todos nós aqui, né? Vamos estar todos aqui reunidos e tal, com o objetivo de nos instruir, de melhorar, né? Isto para os espíritos elevados, pois a massa dos homens que, com a morte, devem permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vos tem falado, vão, seja a mundos inferiores à Terra, onde antigas afeições os chamam, seja à procura de prazeres talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui. Olha a diferença, né? De ter o interesse de se instruir e de estar ligado a coisas baixas do ponto de vista moral, não é? É essa a diferença. Ele pode ir a outros mundos, onde ele vai se encontrar com espíritos muito mais atrasados do que os espíritos desse mundo aqui, e se envolver com as baixezas morais, né? Com as atitudes baixas desses espíritos. Ele diz agora, vamos ler de novo. Na citação anterior, ou seja, aqueles que procuram a instrução, ele diz assim: isto para os espíritos elevados, pois a massa dos homens, ou seja, a grande maioria dos homens, que,
com a morte devem permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que vos tem falado, vão, seja a mundos inferiores à Terra, onde antigas afeições os chamam, seja a procura de prazeres talvez ainda mais baixos do que possuíam aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professavam entre vós. E o que engendra simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de nos sentirmos, ao acordar, ligados pelo coração àqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que explica também as antipatias invencíveis é que sentimos, no fundo do coração, que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem jamais a ter visto. Entenderam o que ele falou? Durante o sono, nós não nos relacionamos com essas pessoas, porque sabemos que elas pensam diferente de nós. Olha o que é o pensamento. Ele atrai e repulsa. A gente não lida com essas pessoas. Quem está em rádio aí, quem está conectado na FM, não vai estar. Não cruza a onda. Exatamente. É uma questão de sintonia. O que explica também... já lemos, né? É ainda o que explica a indiferença, pois não procuramos fazer novos amigos, quando sabemos ter os que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais sobre a nossa vida. Não dá para ter dúvida a esse respeito depois dessas explicações, né? São explicações que vocês já encontraram esse tipo de explicação em algum outro lugar? A gente não encontra. Quando você pergunta a esse respeito a um psiquiatra, a um psicólogo, não é? Ou qualquer outro terapeuta, as explicações são as mais diversas, menos essa. E essa é a mais consentânea com a ideia da imortalidade da alma, né? E, sobretudo, a ideia da reencarnação. Porque tudo que o espírito faz ao longo da sua encarnação, o que inclui também a atividade espiritual durante o sono, vai influenciar na sua futura encarnação ou reencarnação nesse mesmo planeta. Não é? Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. É isso que faz que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar-se entre vós. Deus quis que, durante o seu contato com o vício, pudessem eles retemperar-se na fonte do bem, para não falirem, eles que vinham instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para o contato com os seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto esperam o grande livramento, a libertação final que deve restituí-los ao seu verdadeiro meio. Só consente reencarnar por conta disso. Quer dizer, durante o sono do corpo físico, ele pode estar em contato com os seus pares, com aqueles que são iguais a ele. Né? Senão, eles consentem sem muita repulsa, quer dizer, eles têm repulsa de encarnar entre nós. O sonho é a lembrança de que o vosso espírito... o sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais daquilo que vistes, ou de tudo que vistes. Vocês imaginam por quê? Não é isso não. É uma decisão nossa. Com certeza. E atrapalhar a reprodução? E atrapalhar a nossa vida de relação. Ela é permitida por nós mesmos. A gente simplesmente bloqueia isso. Não quero lembrar, não posso lembrar. Não é?
Quando eu comecei na doutrina espírita, logo nos primeiros meses da doutrina espírita, a gente aprende muita coisa, muita informação, né? Que chega pra gente. Então, eu chegava na cama, deitava na minha cama e começava a fazer uma prece. E dali a pouco eu sentia, eu estava com os olhos fechados, como uma bola enorme, né? Eu sentia assim, não sei se era isso. Pode ser que a gente seja uma sensação que não corresponda efetivamente à realidade. Mas para mim era como se fosse uma bola grande, enorme, claríssima, e vinha. Eu tomava um impacto muito grande. Aquilo me incomodava muito, porque era muito forte. Né? E eu conversando com o Espírito, falei, olha, peça para alguém que isso não aconteça, porque ele está me atrapalhando. Eu estou me sentindo... sabe, a gente não sabe muito bem o que fazer, que situação tomar. Né? São os espíritos que vêm em atendimento às nossas preces. Né? A gente está querendo melhorar, a gente está querendo deixar de ser porcaria, pelo menos no meu caso, porcaria que é, para ser um pouquinho melhor, né? E os espíritos vêm em atendimento a essas solicitações. Né? Como esses espíritos são espíritos elevados, né? Que vêm tentar ajudar e tal, a gente sente esse impacto. O impacto fluídico, porque o nosso fluido está muito aquém, né, do fluido desses espíritos. Então a gente sente esse impacto. Quando eu pedi para ele, a coisa mudou. Olha que interessante, né? Como a gente... Hã? Não, eu senti assim, eu não sei se isso corresponde à realidade, filho. Eu não sei se isso... Eu sentia dessa maneira que eu expliquei. Mas eu não sei se era realmente uma bola, o que era. Eu sei que eu sentia a aproximação, e essa aproximação, ela interferia fisicamente. Mas nas minhas energias... Tomava um choque. Tomava um choque e um impacto. Havia um impacto daquilo que se aproximava de mim com o meu corpo físico. Eu ainda acho que estava mais perto do corpo que distante dele. Então eu sentia aquele impacto. Né? Então olha aqui o que é o sono. Hã? Os espíritos têm poder de influenciar nosso corpo físico até no sono. Na realidade, não é que eles influenciam até no sono. É que eu acredito que eu não estava preparado para receber a presença. Fisicamente não estava preparado, porque à medida que nós vamos frequentando o centro espírita, nós vamos nos fortalecendo espiritualmente. Quer ver? Eu vou contar uma história para vocês que vocês vão entender. Eu sinto isso é particular. Ao mesmo tempo que a gente se fortalece, a gente também, como que eu posso falar? Não sei, fica mais aberto a provocações, a sensações, eu sinto isso. Não, você tá falando a coisa certa e se expressando de maneira errada. O que você sente, o que você percebe é mais a presença dos espíritos. Isso. Quando a gente dá a atenção ao devido assunto, você fica mais esperto, mais ligado, mais sensível, mais perceptivo àquele tipo de situação. Só isso. Tanto positivo como negativo. Aí depende de cada um se posicionar e não permitir que aquilo que ele não quer que se aproxime dele, se aproxime. Porque quem rechaça os espíritos somos nós, e quem os atrai somos nós também. Mas não estou falando assim só pelo pensamento, nos ambientes. Tem ambiente, a gente deve escolher a dedo. Mas vai trabalho não dá. Tá bom, o trabalho, a gente emite um pensamento antes, Sim. fazendo a nossa prece, mentaliza o ambiente de trabalho e cria um ambiente favorável para nós. Porque ambiente de trabalho, como qualquer ambiente, quem faz é a gente. Somos nós que fazemos. Independente de quem lá frequente, encarnado ou desencarnado. Porque em qualquer lugar do nosso mundo, você vai encontrar o que é bom e o que não é tão bom assim. Tá? O que eu falo que a gente se fortalece é assim. Logo no início também, que eu estava frequentando a doutrina espírita, eu li o livro acho que Nosso Lar, de André Luiz. E lá falava da aparência dos espíritos, né?
lá do umbral e tal. Depois a gente vem a estudar Kardec, a gente sabe que não é bem assim e tal, né? Mas o fato é que a minha mãe pediu que acompanhasse a um centro espírita que havia no Belenzinho, em São Paulo, no bairro do Belenzinho, e uma prima dela frequentava lá, e a prima disse que faria um tratamento, ela não ia se sentindo muito bem, e a prima a encaminharia para um tratamento lá naquele centro espírita e tudo mais. E nós fomos, eu fui acompanhá-la. Eu levei ela de carro e fui acompanhá-la. Eu estava presente na sala, e esse centro espírita fazia sessão de desobsessão com assistência, ou seja, com pessoas estranhas presentes ao trabalho, que é altamente não recomendável. Trabalho mediúnico deve ser feito por pessoas que têm conhecimento, sem assistência de público. Absolutamente. Bom, de qualquer maneira eles faziam e tal. E eles tinham na mesa um senhor de idade, na época ele devia ter seus 70 e poucos anos, tá? Eu tinha uns 20, ou 21, 22 anos. E esse senhor comandava o trabalho, e esta prima da minha mãe, ela era vidente. E ela viu, olha, está entrando no ambiente um espírito que tem a forma animal, ele se mostra como um cachorro grande e tal. Eu me condoí do espírito. Ela descreveu o espírito, e eu me condoí do espírito. A gente fica condoído, né, de ver pensar, imaginar que alguém, né, possa tomar aquela forma, né? E eu comecei a vibrar, comecei a pedir a Deus que ajudasse aquele espírito e tudo mais e tal. Bom, muito bem. Acabou o trabalho, o espírito foi doutrinado e tal. E nós fomos para casa. Isso num sábado, numa sexta-feira à noite. No sábado de manhã, eu levantei do meu quarto, fui me lavar, voltei para a sala, sentei na sala, fui para a cozinha, voltei da cozinha, fui para a sala, sentava no sofá, levantava, sentava no outro. Eu estava irrequieto, completamente irrequieto, eu não sabia o que era que eu senti. Falei, poxa, mas eu nunca me senti assim, né? Por que eu estou me sentindo assim? Aí eu perguntei para um espírito por que eu estava me sentindo aqui. A gente falou, você fez o certo de maneira errada. Você não estava preparado para vibrar para aquele espírito, para pedir para aquele espírito e para doar o que você doou. Porque quem doa tem que ter para doar, e não somente doar. Você precisa doar e se manter equilibrado. Quando você vibra, você emite, né? São pensamentos, e o pensamento nada mais é que ondas eletromagnéticas, e fluidicamente você está doando também. Você doa fluidicamente e não tem... Na realidade, eu me senti irrequieto. Eu não sei se enfraquecido ou não, mas totalmente irrequieto. Eu poderia dizer, por um determinado tempo, desequilibrado. Irrequieto, sabe quando você não está bem em lugar nenhum? Você senta num lugar, não está bem, você levanta, senta no outro, não está bem, você vai para um outro ambiente, não está bem. Você não está bem de jeito nenhum. Aí eu recebi essa explicação. Então, à medida que nós vamos frequentando o centro espírita, nós vamos nos habilitando a isso também. A doar e ter o devido equilíbrio para fazer isso, para doar. Né? Mesma coisa que dar um passe no centro espírita. Você tem que ter esse equilíbrio, senão você doa sem a sustentabilidade necessária para fazer isso e se manter equilibrado. Porque física... A gente é muito vulnerável, né? Não, nós não somos vulneráveis, nós nos fazemos vulneráveis. Porque, vamos supor, a gente nunca sabe quando vai estar preparado para doar então, né? Como a gente vai sabe? A gente tem que adquirir. Qual é a maneira de adquirir esse equilíbrio? Trabalhando dentro da casa espírita, dando a contrapartida, porque quem vem na casa espírita e recebe instrução, recebe orientação, tem no mínimo a obrigação de fazer a mesma coisa pelo próximo. No mínimo. Quem não quer compromisso numa casa espírita, certamente os espíritos não vão dar a mesma sustentação para quem se compromete do que para quem não se compromete. Evidente. Quem se compromete a doar, quem se compromete... Como? Também. É claro, evidente, Orlando. Evidente.
A gente não pode querer que os espíritos dêem a mesma sustentabilidade para quem não se compromete como outros se comprometem. Nós temos que nos comprometer, é nosso dever. Viu? Primeiro que é um dever de consciência. Poxa, se eu recebi tanto dentro da casa espírita, por que não desejar que meu irmão, que não conhece espiritismo, receba a mesma coisa? Né? Trocar essa experiência, trocar conhecimento. É claro que não é, eu não estou falando aqui de fazer proselitismo, não. Forçar, mas é instruir, orientar a quem pede a nossa orientação. E nunca vai haver falta dessa oportunidade, vocês podem estar certo nisso, viu? Nunca falta essa oportunidade, sempre tem alguém desejoso de saber alguma coisa. Né? Então é nosso dever, né? E nosso dever é nos comprometer com a casa, porque a casa, quer queira ou não, é um centro, é um localizador, é um aglutinador de pessoas interessadas no mesmo assunto. No nosso mundo ainda é. Infelizmente, eu digo, viu? Porque nós precisamos de um lugar localizado, circunscrito, material, para a gente poder fazer isso, quando isso devia ser feito naturalmente em qualquer lugar onde nós estivéssemos. Né? Mas a casa precisa desse comprometimento, né? Do comprometimento financeiro, do comprometimento moral, da boa atitude e, sobretudo, acima de todas as coisas, do bom exemplo fora da casa. Porque se nós somos ligados a uma casa espírita, se nós frequentamos uma casa espírita, sejamos nós da diretoria ou não, lá fora as pessoas dizem, bom, aquele lá frequenta tal centro espírita. Nós somos, de certa maneira, representantes da Associação de Jovens Textos Espíritas fora daqui. A nossa atitude é comprometedora, positiva ou negativamente. Hã? Exatamente, evidente. É natural que seja assim. Né? Então, esse comprometimento é obrigatório de todos nós. Nós temos que nos comprometer. Nós temos que dar, não é, na mesma proporção, ou, se possível, mais do que nós recebemos. Trabalho é toda atividade útil. Fazer isso também é trabalho. Né? Passar o nosso conhecimento, né? Desejar o bem, dar bom exemplo, né? Tudo isso é construção para o bem. Nós precisamos construir o bem. Se nós, espíritas, que temos essa consciência, não fizermos isso, viu que o Severino Celestino falou, que só nos resta Deus nos ajude. Deus tem de piedade de nós, porque para o espírita não falta nada. Nós temos a primeira revelação, nós conhecemos Moisés, nós conhecemos Jesus e nós conhecemos a terceira revelação, que é o Espiritismo. Quer dizer, só nos resta Deus nos guarde, né? Deus nos tenha piedade de nós, porque se nós não, apesar de tudo, não nos comprometermos, não fizermos o melhor, né? Não temos desculpa de dizer, não, a gente não conhecia, a gente não sabia sim. Né? É claro que não vamos ter santo, viu? Esqueçam isso, não vai ter ninguém santo, não vai ter ninguém. Mas a responsabilidade é grande, sem dúvida. Né? Por exemplo, quando a gente conhece uma pessoa que frequenta uma determinada casa espírita em Jaú, e a gente percebe que ela ainda está estudando errado, vamos dizer. Errado, a gente pode botar uma aspa, viu? Na palavra errado. Tá? Porque o que existe aí, e a gente sabe que existe, eu sei o que você vai falar, a gente sabe que existe, é o seguinte, é uma maneira, uma interpretação equivocada, porque a maioria, 99,9, dízima periódica de 9, não estuda Kardec. Como não estuda Kardec, tem a sua concepção, o seu ponto de vista, a sua realidade, a seu modo de ver o espiritismo, a sua maneira. Mas a gente deve tentar evitar isso lá? Olha, a gente deve fazer da seguinte maneira, eu sempre costumo dizer isso, é a minha opinião pessoal e é assim que eu acho. Quando as pessoas te pedirem ajuda, é problema seu. Quando não pedirem, é problema dela. Se pedir ajuda, Luciana, o que você pensa disso? Eu penso assim, 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 porque em Kardec está assim, assim, assado. Agora, vai lá e compare. Compare aquilo que está no livro que você leu, estudou, e aquilo que está em Kardec. Eu prefiro ficar com os espíritos superiores. Se você quiser ficar com outro, a liberdade é de cada um. Ninguém está obrigado a estudar Kardec, a seguir as orientações que estão em Kardec dos espíritos superiores. Ninguém está obrigado a isso. Nós aqui damos preferência aos espíritos superiores. Cada um vê
ou estude aquilo que, da maneira que achar melhor. Fica calado. Como? Cada um peça. Fique, olha, meu pai dizia o seguinte, boca fechada não entra mosca. Melhor coisa é calar, viu? A melhor coisa. Eu, quando fui presidente do Verdade e Luz, eu estive em São José do Rio Preto com um grupo que depois desse grupo deixou de ser espírita. Esse grupo, ele jogou a caca no ventilador de acordo mesmo, isso em 1998, mais ou menos. Jogou a caca no ventilador mesmo. Falou tudo que tinha que falar e mais alguma coisa. E eu falei, quando nós vamos pegar a presidência do Verdade, eu falei, eu vou lá conversar com esse cara. José Keide é o nome dele. Vou lá conversar com o cara. E eu falei, a gente está para pegar a diretoria do Centro Espírita. Ele falou, você está com vontade de implementar essas ideias do Centro Espírita? Eu falei, estou pensando. Né? Ele falou, quer um conselho? Eu falei, claro. Funde outra casa. Muito mais fácil você fundar uma casa espírita do que você tentar mudar o que já está errado. E olha, eu vou falar, ele tinha toda a razão do mundo. Um ótimo conselho, excelente conselho. Então, é melhor, nesse caso, quando as pessoas não querem ver, quando as pessoas não querem entender, ficar calado. Melhor coisa. Mas tem gente que tem um filme Nosso Lar, Colônia, quando a pessoa disser, eu acredito nisso, fala, eu não acredito em nada. Eu sei. Nem em Deus eu acredito. Eu também não acredito em Deus. Você não acredita em Deus? Não, eu sei de Deus. O saber destrói a crença. Crença é para religioso. Saber é para livre pensador. Crença não tem nada a ver com saber. Crença é uma coisa, saber é outra. Você mata no ninho. Quem conhece Kardec tem todas as respostas, com segurança, não precisa agredir ninguém, não precisa magoar ninguém, não precisa ferir ninguém. Você responde com segurança, com tranquilidade, porque o que está aqui é a expressão da verdade que o homem tem o direito de conhecer nesse momento. Não é a expressão de toda a verdade, mas é a expressão da verdade que o homem tem o direito de conhecer nesse momento. Tudo que foge daqui, nós temos duas situações básicas aí, não é? Ou uma está com a verdade e a outra é falsa, ou a outra está com a verdade e a outra é falsa. Não é assim? Você não pode ter duas verdades. Uma das duas é falsa. Não é? Entre Kardec e a outra teoria, eu fico com Kardec. Cada um faz sua opção. Cada um faz a sua opção. Nós estamos num mundo, nós vivemos num universo onde a lei do livre-arbítrio ela é respeitada, ela foi criada por Deus, não é? E ela é dada a todos os espíritos igualmente. Nós temos a liberdade de fazer com a nossa vida aquilo que nós desejamos, sobretudo em relação à religião. Nosso país é um país laico, e cada um tem o direito de praticar, crer, agir de conformidade com a sua consciência. Bom. Agora, se a pessoa se interessar, então é nosso dever falar tudo que nós sabemos e mais um pouco. Vamos lá, vamos ver se nós continuamos aqui na nossa questão. Isso porque não tendes a vossa alma. Isso porque não tendes a vossa alma em todo o seu desenvolvimento. Frequentemente, não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida e a vossa volta, a que se junta a lembrança do que fizeste, ou do que vos preocupa no estado de vigília. Sem isto, como explicarias esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os sábios quanto os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Fraca e pusilânime é sinônimo, viu? Tá. De resto, vereis dentro em pouco desenvolver-se uma outra espécie de sonhos, uma espécie tão antiga como a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns indivíduos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo. A recordação dessa segunda vida
de que há pouco eu vos falava. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, entre aqueles de que vos lembrardes. Sem isso, cairíeis em contradição e em erros que seriam funestos para a vossa fé. Aqui vem uma explicação de Kardec, muito interessante também, que diz o seguinte: os sonhos são o produto da emancipação da alma, produto, aquilo que resulta dessa atividade, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí, uma espécie de clarividência indefinida. Clarividência é tudo aquilo que você vê e que está acontecendo naquele momento. O clarividente não é um vidente. O clarividente é aquele que vê aquilo que está acontecendo naquele momento. É isso que ele quer dizer aqui. Que se estende aos lugares os mais distantes, ou que jamais se viu. E algumas vezes, mesmo a outros mundos. Gente, a outros mundos. Olha aonde vai o alcance das nossas atividades durante este período em que nós imaginamos que nada acontece. Daí também a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores. A extravagância das imagens referentes ao que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter senso nem nexo. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que nos apareceu no sonho, tal como um relato ao qual se tivessem truncado frases ou parte de frases ao acaso. Os fragmentos restantes, sendo reunidos, perderiam toda a significação racional. Durmam com barulho desses os que não acreditam nos espíritos, né? Fiquem à vontade, podem dormir com esse barulho aí, eu fico com a explicação de Kardec. Que foi, filha? Para nós é muito fácil de entender, mas para quem não tem conhecimento do assunto, complicadíssimo, né? O que vocês acham mais confortável, viver com essas ideias ou sem elas? A vida se torna simples, né? Não é assim? Deixa de ser complicado para ser simples. Para ser confortável. Confortável. O que é aqui nesse parágrafo que escreve assim? Isso porque não tens a vossa alma em todo o seu desenvolvimento. Todo o que o Espírito sabe? Não, nós ainda não temos o nosso espírito desenvolvido, porque em mundos mais elevados, não é assim que acontece os sonhos. Na realidade, os sonhos não acontecem, o sono e os sonhos não acontecem como acontece para nós. O sujeito deixa lá o corpinho dele descansando e continua as atividades dele naturalmente. A relação com os espíritos não é essa relação que nós temos com eles. Não é uma relação meio que confusa, né? Meio que empanada pela vida material, pela materialidade da vida do corpo e tudo mais. É uma relação quase que direta. Né? Então, nosso atraso espiritual, nossa falta de conhecimento, desenvolvimento intelectual e moral, ele prejudica em muito esse tipo de situação. É isso que ele diz. Assim, o sonho é diferente. Como? O sonho em mundos superiores é diferente. Ele não tem o caráter que tem o nosso. Não tem o caráter que tem o nosso. Mesmo a relação com os desencarnados, viu? Não tem o mesmo caráter. O que foi, filho? Tem corpo físico do mesmo jeito. Não tem nada a ver. Leia no Evangelho segundo o Espiritismo, retorne a ler Mundos Superiores e Inferiores. Esse é o título, agora me lembrei. O título é Mundos Superiores, estamos nisso, Mundos Superiores e Mundos Inferiores. Ele fala lá a respeito do corpo físico nos mundos mais elevados. Tem nada a ver com o nosso, absolutamente nada. Eles deslizam, não andam, no caminho como nós. Outro jeito de sonhar. Não tem, o sonho não tem o caráter que tem para nós.
A gente, quando dorme, a gente dorme pesado. Tem gente que, se estiver dormindo e você sacudir ele, tem gente que não acorda. Eu tenho um primo que é assim. Ele não dorme e desmaia. Né? Tem gente que não. Tem gente que é mais ou menos como o cachorro que está alerta. Você toca ali, já... Né? As orelhinhas já... Né? Mas tem gente que não, dorme profundamente. Profundamente. Né? E no mundo mais elevado não tem esse caráter. O caráter é completamente diferente. A vida é completamente diferente. Foi uma curiosidade, não sei nem se tem a ver com o espiritismo, mas acho que sim. Quando você acorda, antes de despertar o teu relógio lá, acorda bem, tranquilo, disposto a fazer as coisas, é um bom sinal, né? Evidente. Evidente. Toda vez que você está... Toda vez que você está equilibrado, que você está alegre, feliz, disposto e tal... Isso será que tem a ver com o sonho que a gente teve também? Pode ser, né? é possível. Porque às vezes você acorda cansado, porque você trabalhou na horta, na colheita. É isso mesmo. É possível. Caminhando a noite inteira. Cara, Mas não é? é verdade. É verdade. Coloca o despertador 5 vezes na porta. O problema é a grande interferência que tem o corpo físico sobre o espírito. Né? Você está muito preocupado, você simplesmente não desliga. Né? E também a doença também prejudica muito nesse aspecto. Quando a pessoa é doente, o espírito, ele não se desliga. Ele fica ali, tomando o corpo. Não, tomando conta do corpo. Tomando conta do corpo. Numa cirurgia, num problema grave, numa situação grave, não sai de perto. Fica ali do lado. Por isso que ela contou tudo que ela ouviu na cirurgia. Ele está ali do lado. Porque se houver o desencarne, ele tem que estar presente. Kardec faz essa pergunta, ele combina com um homem que morava numa cidade próxima de Paris. Eu não lembro, ele fala a distância, eu não lembro. Então, combina dele se comunicar na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A tal hora nós vamos fazer a invocação do seu espírito, né? Dorme lá, deita lá, eu não sei que horário que o pessoal tinha o hábito de dormir naquela época, mas deve ter sido meio cedo, tipo 9 horas, alguma coisa, 8h30, alguma coisa assim, né? Acredito eu. E ele faz a invocação do espírito e faz diversas perguntas para ele. Como ele está se sentindo, como ele vê a sociedade, como ele vê o próprio Kardec, como ele o enxerga, né? Do ponto de vista do espírito desligado, do corpo físico, parcialmente desligado e tal. E ele, entre essas perguntas, ele faz a seguinte pergunta: se alguém lhe ferisse de morte, o que ocorreria com o seu espírito? Ele falou: imediatamente eu retornaria para o corpo, imediatamente. Porque eu tenho que estar presente no desencarne. O espírito tem que estar presente no desencarne. Ele nunca está longe do desencarne. Ele sempre está presente. Então, é um compromisso que nós temos, né? Então, a doença faz com que o espírito também não tenha um sono e um sonho regular, que ele teve ao longo da vida, por exemplo. Mas aí, por exemplo, será que se eu fizer muitas coisas durante o sono, será que a gente pode fazer muitas coisas, né? Até em outros centros espíritos, não pode? Você pode fazer milhares de coisas, porque a atividade do espírito é muito mais intensa que a do encarnado. Muito mais intensa. Do jeito que você acorda? Kardec faz esse tipo de pergunta também. Ele diz assim, que é mais ou menos a mesma coisa que sofre o poste ligado no fio. Se o fio sofre um abalo lá na ponta, ele faz essa pergunta, que deve estar nesse capítulo aqui. Né? Quer dizer, se o espírito sofre um abalo, por extensão vai refletir no corpo, porque ele fluidicamente ele está ligado ao corpo. Por aquele cordão fluido. Vamos lá, alguém tem mais alguma pergunta a esse respeito? Esse assunto é um assunto muito interessante. Eu recomendo que vocês releiam em casa e anotem as perguntas. Não, esse capítulo é mais extenso. Mas essa pergunta, a 402, ela é muito extensa. E ali estão contidas muitas informações. Eu tentei esmiuçar o máximo possível. Mas a gente sempre, às vezes, pode perder alguma coisa, pode passar alguma coisa batida. Então, se por acaso em casa vocês lerem e houver alguma dúvida, não se esqueça de anotar, que a gente pode discutir depois. Vamos lá.
403. Por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Resposta. Nisso que chamais sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está em movimento. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Mas, como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebe pelos órgãos do corpo. Tradução: a atividade do espírito não passa pelo cérebro material. Consequentemente, nós não nos recordamos. Porque nós nos recordamos das atividades que passam pelo cérebro. E Quem decide isso é a gente mesmo. Hã? Quem decide isso é a gente mesmo. Não é uma questão de decisão, é uma questão de momento em que o espírito está vivendo, a atividade que ele tá vivendo. O corpo, ele tem o objetivo do sono, basicamente, para o corpo é descansar, repor as energias, revigorar-se. Eu estou falando do corpo. Revigorar-se. Então, não é possível a revigoração do corpo se o espírito ele está parcialmente ligado ao espírito na mesma atividade. Por exemplo, uma pessoa que está em depressão profunda. Deixa eu ver. Pode deixar que eu ver. Essa solicitação é inusitada. Ele queria uma roda que encaixasse no carro dele. Tudo bem. Faz parte. Então, eu ia dizer o seguinte. Imagine uma pessoa que esteja em depressão profunda. Ela dorme? Não. Ela simplesmente não dorme. Ela fica acordada em tempo integral. O corpo descansa? Não. Ela acorda cansadíssima no dia seguinte. Desequilibrada, física, emocional e psicologicamente. Não é assim? Quando tá com dor também, né? Quando está com dor, qualquer situação. Então, o que acontece? Quando o corpo está dormindo, não pode haver interferência do espírito. É bom que não haja. Porque o corpo tem que repor as suas energias. Então, a atividade espiritual, ela não passa rigorosamente pelo cérebro, pela massa cinzenta de 700 gramas, lá, não sei, mais ou menos esse é o peso, não passa por essa massa. Porque o que passar, ele recorda. E quando tem que recordar, passa. Às vezes a gente lembra de fragmento do sonho. Isso, porque aí quem determina isso é o espírito e os espíritos interessados na evolução dele. Então tem mais gente que não vai participando dessas... Evidente, evidente. Aí você pergunta para o seu espírito guia, você acha interessante? Não, é interessante que você se lembre disso ou disso, porque às vezes os espíritos explicam que às vezes nós vamos lembrar de sonhos numa próxima encarnação. Na próxima encarnação, a atividade que a gente teve hoje, a gente vai lembrar na próxima encarnação. E às vezes depois de anos, lá na mesma encarnação. Também, às vezes, meses, depende da necessidade. Porque a atividade é completamente outra e não pode interferir na vida de relação. Se a gente lembrasse das nossas atividades como espírito, isso poderia causar um impacto muito grande na nossa vida de relação, na nossa vida como encarnado. Porque a vida como encarnado, ela é, em relação à vida espiritual, ela é mesquinha, ela é pequena. Ela é muito pequena. Nós estamos aqui para vivenciar a vida física com o objetivo de adquirir um determinado valor, um determinado sentimento, um determinado conhecimento, passar por essa experiência. Essa experiência, por si só, é um acidente de percurso na existência do espírito. É uma experiência, ou duas, ou três, ou 10 no máximo, na vida do espírito que tem milhões, bilhões de experiências. Então, não pode haver interferência, porque ele está ali vivendo aquele momento
com o objetivo de adquirir aquela experiência, ou algumas experiências apenas. Né? Ah, todo sonho que a gente tem com familiares desencarnados, ou conhecidos desencarnados, e algumas atividades que a gente lida, um sonho aconteceu mesmo com o espírito, isso é uma regra? Olha, aconteceu mesmo, depende muito do que... Houve um encontro, é isso? Eu sabia se aconteceu mesmo. Por exemplo, dê um exemplo. O que acontece quando a gente lembra é o que aconteceu com o espírito do sonho. Depende, porque a gente dorme, a gente deita na cama, você viu explicando aqui? A gente deita na cama com algumas preocupações de ordem material. Então, no primeiro momento, primeira coisa que flui são essas preocupações. O que vem depois nem sempre é efetivamente aquilo que é preocupação do espírito enquanto vida de relação. Tem uma preocupação, uma dívida que tem que pagar amanhã. O cara deita preocupado com aquilo. Então, primeira coisa que vem, num primeiro momento, é essa questão. Ele está meio atribulado, pagando, vai no banco, o gerente conversa com ele, mas não dá certo. Porque ele dorme e a coisa muda completamente. Então, é fruto desta preocupação que rigorosamente não tem nada a ver com o sonho, ou seja, com a atividade do espírito. Então, precisa ver em que circunstância aconteceu, de que maneira aconteceu, para a gente poder julgar se isso realmente efetivamente foi realidade ou não. Às vezes tem sonhos muito claros, né? Hã? Tem sonhos muito claros. Normalmente, dizem que, isso não são os espíritos que ensinam, mas dizem que quando o sonho, ele a relação com a pessoa desencarnada, ela é bastante nítida, bastante clara, isso com toda a nitidez, né, de ambiente, de local, de objeto e tal, significa que a gente esteve efetivamente com a pessoa. Eu tive um sonho uma vez com o Frei Antônio de Santana Galvão, que era o espírito guia da minha mãe. Ele tem um santinho que a gente pega na igreja dele, no Convento da Luz, né? Que é onde ele aparece sentado numa cadeira, nesta posição, com a mão direita sobre o móvel, um móvel tosco, né? Bem simples, né? Ele está sentado numa cadeira, uma mesa simples, tosca também. Ele está nessa posição, vestido a caráter, como franciscano, né? E tal. E ele aparece assim. Ele apareceu exatamente dessa maneira para mim, mas era um jovem muito bonito, muito bem apessoado, completamente diferente daquilo que está no retrato, que aquilo não é nem fotografia, é retrato. Né? Um retrato. Se retratava a pessoa através de pintura mesmo, né? Um quadro mesmo. Né? Então, quer dizer, eu posso dizer que efetivamente eu estive com ele em sonho e eu tinha que me lembrar da figura, ou seja, não do que nós conversamos, efetivamente do que nós conversamos, né? Mas da figura dele. Eu tive vários outros sonhos com ele, vários outros, em que estavam outros personagens, que eu não lembro de ter visto, eu lembro de ter visto ele, mas não os outros personagens. Uma pessoa que dizia assim para mim, o meu nome é com V. Eu dizia, não, seu nome não é com V, seu nome é com W. O seu nome é Walter Vladislau Glosser. Era um ex-patrão meu, patrão do meu pai também, e o Walter dele era com V, era com W. E Vladislau também era com W. Não, o seu nome é com W, não é com V. É interessante esse tipo de situação, né? Quer dizer, efetivamente o grupo esteve reunido por alguma razão, né? Houve alguma conversa ali, alguma coisa, e esse espírito deixou alguma espécie de recado que eu não sei o que é. E nem devo saber também, né? Alguma espécie de recado. Agora, o que é o V? Verdade? Sei lá o que significa. Né? Mas efetivamente a gente pode dizer que houve esse encontro. Talvez eu venha me lembrar mais para frente, uma próxima encarnação, sei lá. O que efetivamente não importa. O que importa é que houve um encontro, que isso é útil para o espírito, né? Tem utilidade para o espírito, é positivo, né? Porque o encontro foi agradável. Isso é o que determina o que é bom daquilo que não é tão bom assim, né? Porque eu tive outros sonhos também que não foram agradáveis. Por exemplo, uma pessoa que foi muito querida, muito amada por nós,
mas não agradável, sem conversa, apenas expressão. Aconteceu. Olha, quando não é agradável, alguma coisa efetivamente desagradável. Mas eu sei o que ela quer dizer. Então é para você saber. Então aconteceu? Provavelmente. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Porque assim, quando os espíritos... Ah, vamos ver. A cara não pode fechar mesmo dela lá. Eu fiz um motivo quando ela estava vindo, ela fica Né? Quer dizer, os espíritos que estão interessados na nossa evolução, no nosso bem, né? Na nossa vida, efetivamente vêm. Eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Eles não podem dizer assim, faça assim ou faça assado. Mas eles podem, assim, dar uma dica, né? Foi muito significativo, porque ela estava assim na porta da farmácia Santo Antônio, lá na nossa rua, com a cabeça baixada assim, ó. A hora que eu estava voando, bom, né? Correndo, voando. Aí eu cheguei, tinha comigo um amigo meu na mesma semana. Aí eu passei, eu liguei, falei, bom, e ela, toda vez que eu sento com ela nunca fala comigo. Aí ela só olhou, fiz uma cara que eu já sabia que ela queria dizer. Aí eu falei, putz, né? Pisei. Pisei. Aí eu cheguei na frente da nossa casa, estava lá o Jadir, chorando, risada, como se diz assim, nossa, eu sempre frequentei o centro espírita, eu sempre frequentei as obras e realidades que vocês fazem, mas nunca fui espírita e agora estou aqui. Ele também só ria, não falava nada, depois eu senti que era isso que ele queria dizer, ele estava vivo. Quem já viu? O Jadir, que morreu de bicicleta no Bolão. Que era da parte da catraca. Quem anda de bicicleta que já conhece? Entendeu? E a gente nunca teve uma ligação tão forte, se conhecia. A ligação tão forte do ponto de vista do encarnado não significa que a ligação não é forte do ponto de vista espiritual. Nossa, e os dois falou, teve as expressões que eu entendi assim. Mas quem fala não é a boca, o pensamento, não é? Isso mesmo. Essa questão do sono e dos sonhos, ela é muito extensa. É bastante extensa, ela dá margem para muitas reflexões. A gente aprende muito estudando isso, sabe? A gente percebe... Hã? Bem complexo, né? Na realidade, não é complexo, viu? Complexo é a ideia que a gente faz do sonho. É simples, Né? mas Ela é simples, porque... gigante, né? Você tem que perguntar cada vez mais. Na realidade, a gente é muito curioso a respeito disso. A curiosidade não serve para nada. Curiosidade, a gente não tem que ser curioso, a gente tem que ser investigativo. Então, é completamente diferente de curioso. O curioso, ele não quer se instruir. O curioso não quer instrução. O investigador quer. Ele investiga com o propósito de instruir-se. E é isso que nós temos que fazer. Mas é que aparecem situações constadas ali que você traz para a sua vida. Mas normalmente é particular mesmo. O sonho tem um caráter particular. É por isso que a gente não se lembra. O que interessa para o espírito particularmente. Nem tudo que interessa para o espírito particularmente interessa para o encarnado. Porque são interesses completamente diferentes um do outro. O espírito tem interesse que o encarnado não tem. A vida do encarnado em relação à vida do espírito é isso. Ó. A última vez que a gente fez um cortinho no dedo que ardeu pra caramba, alguém lembra? Você lembra? Foi recente? Bem recente. Quanto tempo? Sexta-feira. Daqui um mês você vai lembrar? Essa é a nossa vida. Essa é a vida do encarnado para a vida do espírito. A gente sai dessa vida e, pra gente, pouco a gente se dá com a encarnação, pouco a gente se importa com a encarnação. É só o fruto que a gente tirou dela. O quanto e o que a gente aprendeu, ou o quanto e o que a gente deixou de aprender, o quanto a gente fez de bom e de bem, e o quanto a gente deixou de fazer de bom e de bem. É isso que efetivamente interessa da encarnação. Porque a vida do espírito não é encarnação. A vida do espírito não é um corpo físico. A vida do espírito não é uma matéria. Lembra do que Jesus fala a respeito dos bens espirituais? Não é? Quando ele fala da vida
não é? Como espírito, ele fala que a gente jamais deve nos interessar, dar mais valor nas coisas materiais do que nas coisas espirituais. Por quê? Porque as coisas espirituais estão muito acima das coisas materiais. E é efetivamente isso que os espíritos explicam. Ele fala do tesouro não está aqui, né? Não é? O verdadeiro tesouro nosso é realmente o tesouro espiritual. Esse é o verdadeiro tesouro. A gente faz uma certa confusão, por quê? Porque os nossos interesses estão muito mais voltados para a matéria do que para o espírito. Isso é natural, não é antinatural. É natural, porque a partir da primeira vez que a gente se individualiza, né, que a gente é ligado à matéria, a gente fica ligado à matéria, ligado à matéria, ligado à matéria, ligado à matéria, porque a gente não conhece a matéria. Até o momento que a gente passa para o estado nominal. Aí você começa a discernir. Aí sim, você começa a fazer a comparação. Até quando chega no mundo como o nosso, expiações de prova, né, em que você é forçado a entender a vida espiritual. Se não entende numa encarnação, vai entender na outra. Hã? Aí começa o processo. Aí começa o processo de retorno, a gente pode dizer. Né? Tem que se desligar da matéria. Para se ligar à espiritualidade. Para se ligar às coisas espirituais. Né? E a gente começa a entender o valor das coisas espirituais. Aí você começa a entender, poxa, por que eu vou, né, dar importância para a mesquinharia, dar importância para a vida material? A vida material é importante, mas relativamente importante. Muito relativamente. Né? Todo o resto são paixões humanas, mesquinharias humanas, né? Coisas equivocadas que nós fazemos como seres humanos. Na realidade, repetindo aquilo que a gente falou no nosso último encontro, nós somos vistos por Deus e pelos espíritos superiores como crianças. Né? Simplesmente, somos crianças. Agimos como crianças. Somos mesquinhos como as crianças. Somos infantis, pueris como as crianças. Nossos interesses são pueris. Não são os verdadeiros interesses que deveriam ser, como deveriam ser, né? Os interesses espirituais. A gente vai aprendendo. Nós acabamos de ler a resposta da 403? Acabamos de ler? Acabamos. Vamos anotar aqui a 404 para retomar na próxima, né? Hoje é dia 20/4/2015. Hã? E arrematar, né, que foi falado, né? Concluindo, não é fácil evoluir, né? Como? Não é fácil evoluir. Não é fácil? Não é fácil, é obrigatório. Não tem opção. Evoluir, a gente não fica assim, eu acho que eu não vou evoluir hoje. Vou deixar para evoluir daqui a pouco. Não existe isso. É obrigatório, sabe? É que nós somos, na realidade, nós todos encarnados, de modo geral, somos indolentes. Nós queremos que as coisas venham para nós de graça, sem esforço, ou de preferência com o menor esforço possível. É a lei do menor esforço. Se eu posso arremessar uma coisa para o outro pegar, por que eu vou levar na mão dele? Aí você arremessa, quebra. Poxa, eu poderia ter levado, né? E é assim. Isso vale para todas as coisas da vida da gente. Como diz, a lei do menor esforço. Eu não vou dizer no começo da aula para não interromper. O Wagner do campo está fazendo sem internet. Tá. Tá. Então, diga para ele o seguinte, que o filme vai ser postado, tá? Ele vê, faz um resumo, me manda por e-mail e eu considero presença. Tá bom? Pouca coisa? Não, entendeu, mas é uma questão só praticamente, né? Não, pouca coisa, tipo assim, para ler, né? Pouca coisa para ler, mas Página só. esse assunto é um assunto extenso. Muito bem. Esse assunto é fascinante, né? Esse assunto é um assunto que a gente... Porque sai do incomum, né?
sai do comum, né, que a gente costuma discutir a respeito disso, porque tem gente que escreve o livro dos sonhos a respeito de como ganhar na loteria, interpretação do sonho. Da porta, não sei o quê. Comendo não sei o quê, não sei o quê. Levava um bicho tal. Sonhar com cobra é traição, sonhar com não sei o quê. O sonho sempre tem motivo, o pessoal sempre tem interesse. Mas não tem significação? Depende de como você pensa. Se você pensar que sonhar com cobra é traição, se o espírito quiser alertar você, cuidado que tem alguém te traindo, ele vai fazer isso, ele vai mostrar o quadro. Faz sentido. Não faz sentido nenhum, porque cobra não significa traição. É que na história da humanidade, lá atrás, Moisés disse que o paraíso foi construído, e tinha 2 pessoas no paraíso. Essa é o sentido. Não existe coincidência. Hã? Tipo assim, se eu sonho com um dente caindo, escovando o dente, sangrando, alguma coisa com o dente, aconteceu alguma coisa ruim, próximo a mim. Tá bom. Isto, mas isto não é fruto, isso não significa que o dente produziu isso, Traz relação. ou que o sangue produziu isso. Isso é só maneira de pensar. Alguém disse para você em algum momento da sua existência que isto significava isso. A você falava. Então tá bom, tá vendo? Então alguém disse para você que significava isso. Aí quando um espírito quer dizer para você, quer te informar que algo vai ocorrer, ele usa esse quadro, é uma figura. É uma figura que tem esse significado. É só isso. Quer dizer, o dente não tem nada a ver com isso, né? Como a cobra não tem nada a ver com a traição. Mas você já associa. Associa porque pensa assim. Mas vou falar mal. Ela está aqui com a gente, hein? Olha lá. Eu não falo. Mas só que Ela não precisa falar. Só o olhar olhar. dela, ela já... Ela tá no seu pé. Eu quero ela no meu pé. Ó, vem cá. Pessoas bem pertinho de mim. Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, misericórdia e justiça, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para estudarmos as questões propostas essa noite. Queremos ainda, Senhor, rogar-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida e honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro e estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.